Muito boa noite, saúdo a você com a paz de Cristo, que realmente esse vídeo vai encontrar você na alegria, na paz que somente Deus pode dar. Você deve estar um pouco admirado quando eu falo boa noite. Hoje é quinta-feira à noite, então a partir dessa semana os nossos vídeos serão gravados toda quinta-feira à noite. E para mim é uma alegria, né? Essa pessoa que eu tinha ontem não teve o vídeo, se você percebeu, mas hoje está aqui. Nós, para meditarmos a palavra de Deus, eu quero, desde já, agradecer a você pelo seu like, pelo seu compartilhar, pela sua presença assim, assistindo esses vídeos semanais que estamos gravando. Desde já eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, que é o nosso texto assim, principal da nossa mensagem de hoje. Filipenses 3,12, que diz: não que eu tenha já recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso tema de hoje, um tema, aliás, que foi pedido pelos irmãos, pelos membros da Igreja do Senhor, lá no bairro Vila Maria, aqui em São Paulo, como ser mais parecido ou com Jesus, ou como ser mais próximo de Jesus, na realidade, é o nosso tema. E os irmãos, naquela época, isso já faz mais de um ano, eles pediram que eu falasse um pouquinho sobre os pontos fracos, meus pontos fracos, os pontos fortes, na busca para ser mais próximo de Jesus, para ser mais parecido com Jesus, como diz o apóstolo Paulo, o prêmio da soberana vocação. Ele diz: eu não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo o que passou, eu prossigo para o alvo, e o alvo é ser como Jesus. Eu gostei da pergunta deles, porque eles perguntaram não como deveria ser, mas como de fato é procurar dia a dia ser um imitador de Jesus. Eu lembro que lá em Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 2, Jesus diz: na cadeira de Moisés se assentam os fariseus e os escribas, que eram naquela época os religiosos. Ele diz: façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Pois é, uma coisa é querer ser, uma coisa é o que deveria ser, mas outra coisa diferente é o que é. E o discípulo de Jesus, ele sempre está compartilhando o que deveria ser, mas ele compara com o que ele é, e ele inclusive é transparente o suficiente de inclusive apontar áreas em que ele ainda tem como desejo ser, como tinha Paulo, mas não chegou lá. Portanto, o nosso vídeo de hoje é um pouquinho, até certo ponto, claro, tirado das Escrituras Sagradas, mas eu gostaria de compartilhar algumas experiências minhas dessa luta para ser mais próximo de Jesus, ou para ser mais parecido com Jesus. Quais são algumas dicas que eu dou, e eu já de antemão, eu já digo, eu não faço isso de maneira perfeita, só Jesus conseguiu fazer isso, mas é uma luta que eu tenho travado, e eu quero te convidar a você que você se identifique comigo travando essa boa luta. Quais são algumas áreas em que eu trabalho para me parecer mais com Jesus? Em primeiro lugar, todos os dias eu leio a Bíblia e medito em pelo menos um texto dela. Quem me conhece sabe que eu tenho compartilhado todo dia, né, diariamente. Hoje eu estou lendo o livro de Isaías, estou quase no finalzinho do livro de Isaías, e todos os dias eu tenho um texto bíblico que eu leio, que eu medito, que eu faço um comentário, que eu compartilho, mas a ideia não é tanto atingir os outros, sim, também, mas é mais atingir a mim mesmo com aquela palavra. Eu já falei algumas vezes, quantas vezes essa palavra chega a tirar lágrimas dos meus olhos, quando é uma palavra que tem uma promessa de Deus. Às vezes me chama a atenção quando é uma palavra de uma advertência, de uma correção, às vezes uma esperança que Deus dá. Tudo isso é a palavra de Deus. Eu gosto de lembrar que Jesus, diante das tentações, especialmente quando eu penso na tentação lá no deserto, diante das tentações do diabo, ele dizia: está escrito, e sacava um texto da palavra de Deus. Precisamos ter muitos textos na cabeça, não apenas para citá-los,
mas para diante de uma tentação, diante de um momento difícil, quando às vezes os pensamentos, as emoções querem dizer uma coisa, né? Igual aquela música que diz: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos digam não, e às vezes os meus sentimentos dizem uma coisa e a palavra diz outra, e quando eu leio a palavra de Deus, eu posso dizer: está escrito, e eu decido acreditar na palavra de Deus, inclusive decido obedecer a palavra de Deus. Apesar de às vezes os meus sentimentos estarem me dizendo totalmente contrário. Essa semana aconteceu uma situação comigo em que eu tive que relutar, quase eu fazia aquilo que não era vontade de Deus. Havia a oportunidade de ajudar alguém, eu estava com um pouco de preguiça, um pouco cansado, quase eu não ajudei. Aí eu lembrei que a religião verdadeira, Tiago 1,27, é assim, se guardar incontaminado do mundo, mas também assim acudir órfão e viúva, acudir as pessoas necessitadas. E essa palavra fez com que eu tomasse a decisão de fazer a vontade de Deus, mesmo o meu coração, as minhas emoções naquele momento não estavam interessadas. Segunda ideia que eu quero compartilhar com você, para tentar ser mais parecido com Jesus, procurar me aproximar mais do Mestre, todos os dias ter breves momentos de oração. Aqueles momentos rápidos, ao levantar, nas refeições, nos vários momentos do dia, obedecendo a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Então esses contatos breves com Deus são importantes. Não precisa ter uma hora marcada, o Senhor está sempre assim à disposição e nós podemos chegar a Ele, uma necessidade que surge, às vezes agradecê-lo, enfim, todos os dias ter contatos breves com o Senhor. Porém, com certa regularidade, durante a semana, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, eu tento ter tempos maiores com Deus. Nesses momentos eu posso chegar diante do Senhor, agradecendo as bênçãos dele, me alegrando com aquilo que ele tem feito na minha vida, contando a ele às vezes as minhas mazelas carnais, que às vezes, infelizmente, vencem. Eu preciso confessar a ele os meus pecados, pedir perdão a ele, pedir ajuda para que aquilo não se repita. Pois é, Jesus ele fazia isso. Em Marcos 1,35 diz que ele, de madrugada, ele acordava para assim orar. Então, precisamos ter os tempos maiores. Às vezes eu vou andar e fico um tempo ali pensando em Deus, às vezes eu me tranco em algum lugar isolado, às vezes no carro. É importante termos de tempos em tempos. Não dá para fazer todos os dias, eu reconheço, mas de tempos em tempos, umas 2, 3 vezes por semana, ter esses tempos que eu chamo de tempos qualificados com Deus. Número 4, em minha leitura bíblica eu sempre procuro algo prático para fazer. Algo prático para fazer. Naquele dia, quando eu estava com os irmãos, eu estava lendo 1 Samuel, e lá mostra que Davi atraía as pessoas para as suas lutas, quando ele era uma pessoa também assim, transparente. Então, eu tento ser o mais transparente possível com as pessoas, nem sempre dá, mas eu tento ser o mais transparente possível. Mas a ideia na leitura bíblica é tirar algo prático. A leitura bíblica não é para a gente só gostar, citar, achar bonito. A leitura bíblica tem sempre alguma coisa prática para a gente fazer. Então, em todas as minhas leituras, todos os dias, eu penso, o que de prático eu devo fazer? O livro de Isaías mesmo está num dos textos em que fala sobre a ideia de não apenas falar de Deus com a boca, mas viver aquilo que Deus está mandando. Ali fala do jejum. O jejum, eu já li sobre o jejum. Então ele diz, não é o jejum que eu quero, é o jejum seguido de atos de justiça. Então, todos os dias, na leitura bíblica, é importante a gente tirar uma coisa prática para a gente aplicar assim em nossa vida. Número 5, através da palavra de Deus, eu consigo identificar os meus principais pecados. Quem me conhece já sabe quais são meus pecados, porque eu falo deles constantemente. Os pecados que eu preciso lutar. Preciso lutar com orgulho, lutar com a ira, às vezes lutar com os ressentimentos, com rancor, às vezes egoísmo. Então, todos nós temos alguns pecados que tentam, como o Hebreus capítulo 12 diz, ele tenazmente nos assedia, ele quer colar na gente. E através da palavra de Deus, nós temos condições de identificar os nossos principais pecados e chegar em Deus, não dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, isso é muito
assim, genérico. Senhor, perdoa a minha língua, eu errei de novo com a minha língua, perdoa, me ajuda a lidar com ela. Senhor, eu estou de novo ressentido com aquela pessoa que está me fazendo mal, eu estou com rancor, me ajuda a lidar com isso. Senhor, eu estou com pensamentos impuros, me ajuda a lidar com isso. Estou dando alguns exemplos. É importante, através da palavra de Deus, ela mostra, assim, é um espelho, como Tiago capítulo 1 diz. A palavra de Deus é um espelho. E através da palavra de Deus nós vamos identificando as coisas feias que existem em nós, e sempre há. Claro que identificamos a transformação que Deus tem feito através da palavra, mas identificamos as coisas feias. E identificamos e vamos assim lidar com elas. Vamos dar nome a elas e vamos pedir que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude a vencê-las. Eu também, uma das maneiras que me ajuda é através da leitura de bons livros. Eu estou sempre com um livro na mão. Não somente a Bíblia, que é o livro dos livros, que é a mais importante. Mas existem muitos bons livros que nos ajudam a lidar conosco mesmo. Até mesmo a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Vencendo com as Pessoas. Esqueci no momento quem é o autor, acho que é o Maxwell. Vencendo com as Pessoas, que é um livro que fala sobre a ideia da gente, nos relacionamentos não pode haver vencedor e perdedor, os dois têm que vencer. E para isso precisamos querer o bem do outro. É um livro que tem me ajudado. E eu tenho, inclusive, até incentivado as pessoas que eu conheço a ler esse livro. Então, ler bons livros, importantíssimo. Às vezes, ler um comentário bíblico ajuda a gente a aumentar a nossa visão sobre a palavra de Deus. É uma maneira de nos aproximar de Deus. E o número 7, eu procuro ter encontros semanais com irmãos para lermos a Bíblia e orar juntos. Eu tenho tido muitos encontros para ler a Bíblia com alguém que ainda não conhece, encontros para ler a Bíblia com alguém que, assim, já é da fé, já é um irmão na fé, e é alguém que a gente vai compartilhar a vida. Importantíssimo nós temos pessoas em que a gente pode abrir o coração e pode falar da gente, falar da nossa gratidão, mas também falar das nossas mazelas, dos nossos pecados. Claro, tem que ter um certo cuidado com isso, encontrar pessoas assim que são confiáveis, e sempre encontra. Então, é importantíssimo. Se nós queremos ser como Jesus, se nós queremos vencer o nosso pecado, precisamos confessar. O Tiago diz isso, Tiago 5,16, confessar os pecados uns para os outros, né? Então, e orar uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Precisamos confessar e também ouvir dos outros. E termos, inclusive, discrição para a gente deixar conosco e não, assim, compartilhar com ninguém aquilo que alguém compartilhou com a gente, uma fraqueza que um irmão, assim, compartilhou. Pois é. Essas são algumas maneiras que eu tenho, assim, procurado viver para ser mais próximo de Jesus, para crescer espiritualmente. Eu vou repetir, ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias orar, ter tempos de oração. Pelo menos 2 vezes por semana, ter tempos com mais regulares, assim, com mais tempo, uma oração mais qualificada com Deus. Sem procurar algo prático para se fazer. A palavra de Deus não é só para memorizar, é para a gente também aplicar. Através dela, identificar os nossos pecados. Importantíssimo. Por também ler bons livros que podem nos ajudar de maneira prática a entender como é que vamos praticar a palavra de Deus. E tem encontros semanais. O ideal é em semanais. Pessoas que a gente pode encontrar pessoalmente, pode ser até mesmo online, mas irmãos que a gente confia e está assim compartilhando a vida. É claro que, apesar disso, eu reconheço, eu ainda estou longe. Como Paulo disse, ele disse, eu prossigo para o alvo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, em Filipenses 3,12. Mas ele prossegue para o alvo. A gente só vai conseguir chegar lá mesmo perfeito quando o dia que Cristo voltar. O dia que Cristo voltar e formos para o céu, aí sim nós estaremos perfeitos. Até lá nós vamos assim ter situações, ter quedas, levantar, precisar perdoar, ser perdoado, às vezes magoar as pessoas, às vezes ser magoado, às vezes precisamos lidar com a nossa própria incredulidade. Eu costumo dizer que tenho os meus momentos de ateu, em que eu acabo agindo e me desesperando com os problemas da vida, parece que Deus não existe. 2 textos que têm me ajudado muito, que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é 1 Coríntios 9:27. Você já conhece. Se você que tem estado comigo conhece. Mas esmurro meu corpo e reduz a escravidão
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto me ajuda a ter disciplina. Eu preciso fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou induzir o meu coração a fazer a vontade de Deus, nem sempre eu tenho vontade de fazer. E o segundo texto é Mateus 11, 28 a 30. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, Jesus está sempre interessado em aliviar nossa carga, em correr e estar conosco. Ele diz que estará conosco todos os dias, lá em Mateus capítulo 28, 20. E isso é uma promessa que deve encher o nosso coração de alegria e de esperança. Pois é, esse ensino de Jesus me dá o equilíbrio necessário. De um lado, eu estou esmurrando meu corpo, estou assim, procurando viver como Deus quer, ao mesmo tempo eu sei que não depende de mim, é o poder de Deus, através do Espírito Santo que habita em mim, que me dá condições de viver como Deus quer. Jesus quer todos os dias ser mais próximo de nós, porém, há a nossa parte, de corrermos ao encontro daquele que nos amou e morreu na cruz, para que sejamos mais e mais próximos dele e de nosso Pai Celestial. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net no portal, e essa mensagem já está lá e você poderá compartilhar com quem você quiser. Nesta quinta-feira, essa noite de quinta-feira, que Deus te dê uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite de paz, e que na sexta-feira possamos viver de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Que Deus te abençoe nesta noite de quinta-feira.